Quero que você abra sua Bíblia, com todo carinho, o livro de João, capítulo 8, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Aleluia. Que achou amém, que nós achamos misericórdia, é só para acompanhar. Amém? Versículo 3 vai estar dizendo assim: E os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. A lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aleluia. Repita assim se você quiser. Jesus me livra da mão do inimigo. Aleluia. Irmãos, esse texto, ele vai nos mostrar algumas coisas importantes, antes de tudo. Ele vai nos mostrar como o Senhor Jesus, ele era um servo. Ele vai nos mostrar como o inimigo, ele age, geralmente nas nossas vidas, o que ele tenta fazer. E também vai nos mostrar o amor de Deus para conosco e o que ele faz. Eu queria que você prestasse atenção com todo carinho. Eu sei que da tua frente quem está pregando não é um Marcos Feliciano, eu sei que não é um Abílio Santana, mas é alguém que está no intuito de pregar a palavra do Senhor, mas um adorador que quer realmente pregar a palavra e transmitir aquilo que se for da vontade de Deus. A primeira coisa, a verdade, irmão, é que todos nós estamos aqui porque a maioria do povo que hoje em dia está na igreja, grande maioria de todos aqueles que aceitaram a Jesus, todo o povo, a maioria, só está na igreja ou foi para a igreja justamente porque estava perdendo alguma coisa ou queria encontrar algo novo para a sua vida. Geralmente a pessoa, quando ela está perdendo alguma coisa, aí vem uma pessoa enviada por Deus e fala: vamos na igreja comigo. Geralmente a pessoa está perdendo um casamento, geralmente a pessoa está perdendo a cura, geralmente a pessoa está perdendo a princípio a saúde, alguma coisa ela está perdendo. E outras querem encontrar alguma coisa. As pessoas geralmente estão vazias, sentimentalmente vazias. O teu espírito a princípio clama, subconscientemente a pessoa não entende. E ela quer encontrar, o espírito dela quer encontrar a presença do Pai, só que a pessoa não entende. E ela se encontra aí no caminho, quando alguém convida ela e vai para Jesus, vai para a igreja, porque queria encontrar alguma coisa. Mas a maioria não foi porque Jesus é bom, porque Jesus ele quer lhe salvar, mas sempre por alguma coisa que a gente quer conquistar, alguma coisa que a gente está perdendo. Só que quando a gente vai nessa, conhecemos Jesus e entendemos que nós somos falhos, que nós somos errados, que pecamos, que estamos, e as nossas vestes espirituais estão completamente sujas, e que agora que Jesus ele entra em nossa vida, a gente não pode se afastar mais. Essa é a verdade que acontece. E não importa a forma que você chegou, não importa se você estava perdendo algo e encontrou além daquilo que você estava perdendo e conquistou de volta. Você perdeu ou estava perdendo alguma coisa, mas você conquistou algo melhor ainda. E você queria encontrar e você foi surpreendido e encontrou aquilo que você realmente precisava para preencher o teu coração. E você viu que realmente era aquilo que você precisava e agora você não pode sair para fora. É isso que Jesus faz.
Vamos porque queremos algo, porque queremos ser satisfeitos, queremos ter a nossa carne satisfeita, porque queremos ter o nosso ego satisfeito, as nossas vontades físicas satisfeitas. E a verdade é que não vamos geralmente por causa de Jesus, mas porque queremos alguma coisa. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele faz a gente acordar, faz a gente entender que precisávamos acordar e nos prostarmos diante deles e dele aceitá-lo realmente como Salvador. O texto, irmãos, entrando no texto, vai estar dizendo que o Senhor Jesus, ele foi ao Monte das Oliveiras para poder orar, para poder buscar se conectar com Deus. Ele desce e vai para o templo. Nessa medida que ele vai para o templo, ele começa a ensinar o povo vem até Jesus para poder ouvir. E a gente entende que muitos estavam ali simplesmente porque queriam, da mesma forma que já foi dito, queria ter algum problema resolvido. Não estava ali geralmente porque queria conhecer Jesus ou ia por causa da salvação, mas ia porque sabia que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava. Só que a primeiro ponto importante que aqui nesses versículos que vai nos mostrar é que Jesus, irmão, foi o maior servo. Foi o maior servo, mesmo sendo o Senhor. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus, ele curava, ele libertava, ele fazia enxergar aquele que estava cego, fazia andar aquele que estava coxo, curava a saúde do povo. Ele fazia, irmão, ele fez tudo. Ele foi o maior. A Bíblia nos mostra que a princípio, lá no início do tempo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. A gente vê a grandeza de Jesus, a gente entende hoje a grandeza de Jesus, e ele era o maior, não tinha ninguém acima dele, só a princípio o Pai do lado. Mas a gente vê que Jesus, mesmo sendo grande, ele se diminuiu como servo. Tudo o que ele fez foi para me trazer libertação, foi para te trazer libertação, transformação, cura, conhecimento. Tudo o que Jesus fez foi para te livrar da mão do inimigo. Tudo o que Jesus fez, irmão, foi para nos trazer uma vida livre do pecado. No texto, a princípio, no capítulo mesmo, vai falar que Jesus, ele veio para libertar. E as pessoas ainda indagam ele, falam: como podemos, se somos da descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como é que somos escravos de alguma coisa? Ele fala: se você peca, você é escravo do pecado. Eu vim para libertar você do pecado. É isso que Jesus faz. Jesus, ele é servo, irmão. E ele é Senhor. Ele era o maior, mas ele foi o menor. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele abraçava as crianças. Respeitava as mulheres. Amava todos, cuidava. Repreendia o demônio, curou, tirou o demônio do gadareno. Ele fez tanta coisa, e tudo isso por amor. Tudo isso para mim servir e te servir. Aí eu te falo, como é que a gente retribui todo esse carinho, todo esse respeito, todo esse amor? A gente retribui pecando. A gente retribui continuando no caminho errado que Jesus quer nos livrar. Aí eu te falo, aonde a gente vai parar? Que respeito a gente tem por Deus, por Cristo? Sabendo que ele fez tudo isso, foi servo, fez tudo isso por amor a mim, morreu, sangrou. Jesus, a princípio, aos historiadores vai falar que não tinha nem um paninho tampando ali Jesus na crucificação. Alguns historiadores vão falar que Jesus cagou na roupa, mijou, sangue, ele suou sangue, teve febres acima de 40 graus, e tudo isso por amor. E ele poderia descer, poderia fazer, ele tinha o direito de escolher e poderia fazer o que ele quisesse, mas ele escolheu servir a mim e a você. E a gente continua errando, a gente continua pecando, a gente troca Jesus
A gente julga, às vezes, Judas, mas a gente troca Jesus por qualquer coisa. A gente troca Jesus pelo momento, a gente troca Jesus por uma bebida, a gente troca Jesus pelo cigarro, a gente troca Jesus pelo relacionamento que não, às vezes, nem dura para nada. Aí eu te falo, onde é que a gente vai parar, irmão? Quando é que a gente vai entender que a gente precisa nos colocar na posição de servos, da forma que Ele demonstrou, para poder a gente crescer realmente? Quando é que a gente vai entender que precisamos servir ao nosso próximo para poder crescer? Queremos tanta coisa, queremos ser grande, queremos que Jesus nos transforma, queremos que Jesus nos liberta, queremos ser o maioral, mas se a gente não for como Jesus e seguir os passos, o caminho que Ele demonstrou, a gente não vai para lugar nenhum, irmão, a gente não vai crescer em nada. Para ser o maior, você precisa descer. Para poder você realmente crescer perante Deus, você precisa ir para o joelho. Você precisa se diminuir. Você tem que entender que Jesus, Ele quer te usar, irmão. Ele quer te preparar, te capacitar, dar ciência, sabedoria, para que você venha servir alguém. Mas não para se servir. Todo aquele que acha que quer crescer, todo aquele que acha que para crescer precisa aprender para si próprio, Deus não te dá algo para você só. Aquilo que Ele te dá é para você servir. Os seus dons, os seus talentos, tudo o que você tem, a tua voz, as tuas capacidades, a forma que você fala, o jeito que você ensina, o jeito que você anda, tudo que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, é para servir a Ele na obra, é para servir o teu irmão. Tudo que eu tenho é dele, provém dele. E se é dele e ele ama o meu irmão, eu preciso servir, eu preciso cuidar, irmão. Eu perco tempo. Eu quero muitas das vezes ter uma intimidade com Deus e eu perco tempo querendo servir a mim mesmo. Eu perco o tempo que eu tenho para poder evoluir espiritualmente, ter uma intimidade com Ele. Eu perco o tempo querendo me servir primeiro. Quando eu entender que eu preciso servir, antes de tudo Deus, acima de todas as coisas, e meu próximo, aí sim eu vou crescer. Aí sim eu vou ouvir a voz de Deus falar comigo verdadeiramente. A Bíblia nos mostra aqui que os escribas e os fariseus vai levar essa mulher apanhada de ato do adultério até Jesus e tentam isso para poder ter alguma coisa que viesse a criticar Jesus. Essa mulher foi apanhada em ato de adultério. A lei de Moisés fala que a gente tem que apedrejar ela. Só que aí, irmão, geralmente quem te julga está mais errado do que você. Geralmente a pessoa que vem querer te criticar, te analisar, falar que você não vale nada, geralmente está com pecado escondido, irmão. Está mais sujo do que você, está com o nome no SPC, de tão sujo que está. Aí eu te falo, não liga para essas pessoas. Aqui eles vão levar essa mulher até Jesus, só que a lei de Moisés fala que tem que ser levado o homem e a mulher, os dois. Aqui já tem uma quebra na lei. Só levam a mulher no intuito de persuadir Jesus. E os escribas e os fariseus, aqueles que deviam saber bem da lei, aqueles que eram representantes de Deus para o povo, que deviam saber julgar e analisar, foram esses justamente que erraram e criticaram uma pessoa pelo erro e tentam usar essa pessoa para poder ferir Jesus. Só que eu te falo uma coisa, toda vez que o inimigo ele tenta levar para você, para Jesus, ele tenta criticar, levar o teu nome para Jesus, irmão, ele está fazendo uma aposta que ele sabe que ele pode perder. Porque, irmão, toda vez que o inimigo ele te leva para Jesus, ele tenta te ferir, é o momento que Deus ele te abraça. Porque Jesus ele não quer te condenar. Jesus ele não quer jogar você no inferno.
Muitas das vezes o inimigo tentando te quebrar, tentando te destruir, simplesmente faz um trabalho para Deus. Quando o diabo ele chega até Deus, ele fala que Jó, tira as coisas que Jó tem, senão que aí ele vai pecar. Jó só não peca porque ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem carro, ele tem família, ele tem filhos, ele tem tudo, tem riquezas. Mas tira o que ele tem, que ele vai pecar. E Deus permitiu ele tocar. Ele só não tocou na mulher porque a mulher a princípio era um com o Jó. Só não tocou porque era um. E ele não poderia tocar em Jó. E ele não conseguiu vencer. E quando Jó demonstrou a servidão dele para Deus, tudo o que ele tinha foi restituído. Tudo. O inimigo tentou criticar, tentou jogar o nome de Jó na lama, tentou ferir, tentou matar, mas Deus, o que ele fez? Ele abraçou. Ele sabia da capacidade, da índole, o caráter de Jó. Ele sabia que mesmo se ele perdesse tudo, ele sabia que tudo, Jó sabia que tudo que ele teve era de Deus. Ele é simplesmente mordomo daquilo que ele tinha em suas mãos. Tudo provém de Deus, tudo é de Deus, tudo é para ele. O que eu tenho, a minha saúde, tudo é dele. Se Deus quiser, eu caio amanhã num resfriado, irmão. Se não for Deus para te livrar, manter a tua saúde, manter você de pé, irmão, amanhã você cai. Então, se não for da vontade de Deus, irmão, você cai, irmão, você morre. Então, irmão, muito cuidado. Não deixe que o inimigo ele venha tentar te acusar. E se mesmo que o inimigo tenta te acusar, Deus vai te abraçar. Deus ele vai te livrar da mão do inimigo. A Bíblia ainda nos mostra que Jesus, vendo isso, ele vai lançar a palavra: aquele aqui que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ninguém tinha o que julgar. Todos ali estavam em pecados. Infelizmente, realmente as pessoas são assim. Querem fazer justiça com a própria mão, mais errada. Às vezes a pessoa ela está tão errada, ela tenta criticar a outra e para poder esquecer um pouco do erro dela. Tem pessoas que só te criticam porque está errada. Entende isso? Eu vou criticar ela, vou julgar ela, porque o pecado dela é maior, então eu não estou tão errado assim. Eu vou fazer justiça, e está todo errado. Irmão, se você está errado, se você está falho, você não tem que criticar ninguém. Que direito eu tenho de te criticar e que direito você tem de me criticar? Estamos perdendo um tempo julgando uns aos outros, não cuidando uns dos outros, sendo que Jesus falou que a gente tem que amar um ao outro e cuidar um do outro. Se você vê alguém caído, ajuda, tenta levantar. Você tacar a pedra, você simplesmente vai fazer o papel de exterminador, irmão. E Deus não te fez, Ele não te chamou nesse mundo para você se exterminar ninguém, mas Ele fez você para você servir, para você cuidar. Você só vai conquistar, irmão, a salvação a partir do momento que você fazer a vontade de Deus. Nada que você faça possa conquistar a tua salvação, mas aquele que é salvo serve. Nenhuma obra que eu possa fazer realmente pode garantir a minha salvação. A minha salvação é pela graça e pelo amor de Deus. Mas todo aquele que é salvo, todo aquele que é liberto, ele demonstra as atitudes do Pai nele. Todo aquele que é salvo e tem a presença do Espírito Santo em sua vida, não tem como essa pessoa ela não demonstrar a presença de Deus em sua vida. Toda pessoa que é liberta e transformada, tem a presença do Espírito Santo, ela reflete a imagem de Cristo para as outras pessoas. Não adianta a pessoa tentar te criticar, irmão. Não adianta a pessoa tentar te julgar. É mais fácil, irmão, a gente tentar nos ajudar, porque nós não somos perfeitos. Deus ele não te mede pelo teu pecado para te perdoar. Independente do nível do teu pecado, o que você fez, Deus ele não se importa
o tamanho dele. Ele não mede o teu pecado, mas ele prepara o caminho para você achar o perdão, para poder você achar ele. Você errou sim, pecou sim. E qual texto você vê Jesus perguntar o que você fez? Em que texto você vê Jesus perguntar o que você fez para ver se eu posso te perdoar? Pelo contrário, irmão, eu sei o que eu fiz, aí eu vou pedir perdão. Jesus, ele simplesmente prepara o meu caminho para poder eu chegar até ele. Eles tentaram jogar aquela mulher na lama, eles tentaram acusar aquela mulher, não se importou com a vida dela. Enquanto eles só queriam persuadir Jesus, Jesus estava preocupado com a mulher. Às vezes você é simplesmente uma ferramenta do inimigo que está tentando te usar como ferramenta para poder atingir a Deus, porque ele sabe que a única forma dele incomodar a Deus é quando ele mexe contigo, porque Deus, ele te ama. A única forma dele mexer com o coração de Deus é ele mexendo com o filho dele, irmão. O diabo, ele já está vencido, ele não tem poder contra Deus. A luta dele é contra você, é contra mim. Ele vai tentar tirar você do caminho, e não Deus. É você. Então é aí que a gente entende que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar capacitado. A gente tem que entender que a gente precisa buscar, mas a Deus está disposto a lutar, irmão. E saber que Deus, ele não vai analisar meu pecado da forma que eu pequei, o que eu pequei, mas ele vai me perdoar. Todo aquele que chegava para Jesus, ele perguntava: o que queres que eu lhe faça? Ele ia, perdoava e curava. Ele não perguntava o que você fez. Jesus já sabe o que você fez. A única coisa que Jesus quer que você diga é que você aceite, é que você reconheça que você é filho. A única coisa que Jesus quer, irmão, é ter intimidade contigo. A única coisa que Jesus quer é estar na tua casa. Ele quer você, irmão. Ele não quer o teu pecado, não. A casa, quando está suja, ele vai entrar, ele vai limpar. Ele só quer que você abra as portas. Se você é casa e templo do Espírito Santo, ele vai entrar, ele vai limpar, ele vai arrancar tudo. Ele vai tirar tudo de lá. Tudo o que faz você se afastar dele, ele vai arrancar. Basta você pedir, basta você querer, irmão. Aquele que quer, faz. Aquele que realmente quer ser transformado e liberto por Jesus, ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui no culto de quarta, de sábado, no culto de consagração, no escola dominical. Aquele que quer, faz. Não precisa ninguém ficar te obrigando a vir, não. Porque se você é obrigado a vir, realmente você não é servo. O servo, ele não se considera. Ele fica até chateado quando não tem culto. Ele fica até chateado quando não tem escola dominical. Poxa, eu queria ir para a escola dominical. É diferente o servo que faz por amor e aquele que faz por obrigação. Entende isso? Então seja servo. Siga o exemplo de Deus, de Cristo. Se capacite para poder servir e ajudar o teu irmão do teu lado. Saiba que o inimigo, ele vai tentar te criticar, vai tentar te julgar, mas mesmo que ele te julgue, mesmo que ele te critique, irmão, a única coisa que ele vai fazer é ir contra Deus e fazer você se jogar aos braços dele. Que toda vez que o inimigo, ele te empurra para te derrubar, Jesus, ele está ali para te amparar. E todo momento que você cai, Jesus estende a mão, porque ele quer te capacitar, ele quer te usar. Ele sabe que a partir do momento que ele te cuidar, ele sarar tuas feridas, você vai ser grato. Se esse é o único jeito de você chegar a Deus, você sendo grato, ele vai fazer, porque a vontade dele é te salvar. O meio de como você chegou não importa, o importante é que você chegou. O importante é que Jesus quer te libertar, e ele vai preparar o caminho para você chegar até ele, irmão. Independente se foi alguém que te trouxe, ou se você entendeu que precisava vir, ou porque você estava perdendo algo, ou porque você queria conquistar alguma coisa. O caminho ele prepara, irmão. E no final você vai entender que tudo esteve na mão dele. Todo o início, até o momento que você achou que Jesus não estava lá, você vai entender que ele estava lá. Mesmo nos momentos difíceis, irmão. Porque o momento difícil, ele não é para te matar. O momento difícil é para te ensinar. É para te fazer acordar que você precisa de alguém para te conduzir.
Entenda isso? Então, seja grato. Entenda que Jesus, ele vem para te livrar da mão do inimigo. Entenda que Jesus, ele vem para te servir e te trazer salvação. Entende? Que Jesus, ele vá hoje na tua casa, ele já está lá, mas a presença dele seja notória. Eu profetizo bênção dentro da tua casa. Eu profetizo libertação. Eu profetizo que você vai se tornar uma pessoa cada vez mais melhor. Que você vai crescer a partir do momento que você vai se diminuir e que a face dele vai chegar na tua vida. Eu profetizo isso hoje, bênção. Eu profetizo um caminho de transformação com Jesus te guiando. Que hoje você ouviu uma palavra e mesmo aquele vizinho que também vai ser libertado também, se tiver alguém ouvindo do lado de fora. O importante é que a palavra chegou hoje no teu coração, que você entenda isso, que você é amado, que você é respeitado e tudo o que Jesus fez foi por amor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.